Evangelho de João, capítulo 1, versos 35 a 42. Depois da leitura, eu peço até que aqueles que puderem permaneçam com a Bíblia aberta para voltarmos ao texto durante a meditação. Diz as Escrituras: No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, 4 horas da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Oremos. Senhor, pedimos que fales ao nosso coração nesta manhã, ilumines a nossa mente para compreendermos a verdade e que possamos, mediante também a Tua graça, responder de forma positiva a esta verdade que vamos ouvir, seguindo as Tuas palavras. Pedimos em nome de Cristo. Amém. João, capítulo 1, versículos 35 a 42. Nós vamos meditar sobre esse encontro de Jesus com André. Segundo a proposta do título dessa mensagem, um encontro transformador. Os encontros de Jesus com as pessoas nunca foram casuais, simples coincidência. Esses encontros tinham um propósito de transformar a pessoa de dentro para fora, transformar o interior da pessoa e essa transformação se refletir na vida dela. Jesus Cristo disse certa vez: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nós vivemos num mundo de tantas turbulências, tantas perplexidades, questionamentos, dúvidas. Passamos por vários desafios. E encontrar-se com Jesus em meio a essa nossa realidade traz exatamente isso que Cristo disse certa vez aos seus discípulos: traz alívio, traz descanso, traz paz, traz alguma organização do pensamento, né? Estar com Cristo nos ajuda a baixar um pouco a poeira, trazer um pouco de organização dos pensamentos para refletirmos, para confiarmos no cuidado divino para conosco e assim seguirmos em frente. É impossível, portanto, não ser impactado por Jesus quando nós o encontramos, quando nós o conhecemos. Seus ensinos são profundos e verdadeiros. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a verdade de Deus. Então, Jesus, ele não somente veio nos trazer ensinos verdadeiros, ele não somente veio nos ensinar acerca da verdade. A Bíblia diz que ele é a própria verdade, ele é a verdade de Deus. O Antigo Testamento
aponta para Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, ele dividiu a história da humanidade. Não é verdade? Nós conhecemos a história antes de Cristo e depois de Cristo. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele colocará fim a todas as coisas. Então, os ensinos de Jesus, eles são profundos, são verdadeiros, transformam a nossa vida de dentro para fora, porque Jesus é a própria verdade de Deus. Minha percepção em relação àqueles que falam negativamente dos ensinos de Jesus ou da pessoa de Jesus, fazem dessa forma porque simplesmente não o conhecem. Porque é impossível não ser impactado, ficar maravilhado e admirado quando estamos diante de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de André encontrar Jesus, ele ouviu o ensino de João Batista acerca de Cristo. Faz parte aqui do contexto desta passagem. João Batista, quando ensinava os seus discípulos acerca de Jesus, ele disse que Jesus é eterno, porque ele escreve lá no versículo 15 do capítulo 1, que Jesus tinha a primazia porque já existia antes de mim. Jesus já existia antes de João Batista. Jesus é eterno. João diz que foi por meio de Jesus Cristo que Deus derramou a sua graça sobre nós. No verso 16 é dito que nós temos recebido da sua plenitude, da plenitude de Cristo, graça sobre graça. No seu sábio, justo, santo conselho, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, resolveram manifestar a sua graça, mas eles decidiram que manifestariam esta graça por meio de Jesus Cristo. O favor de Deus se faz presente, se faz pleno por meio de Jesus Cristo. João diz no verso 29 que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, não confundir os Joãos que estão aqui o Evangelho é de João o apóstolo, que está escrevendo aqui nesse primeiro capítulo sobre João o Batista, aquele que batizou Jesus Cristo. Aqui quem está falando é João Batista, e essa fala foi registrada pelo evangelista João, o apóstolo João. E ele diz que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele usa essa expressão fazendo referência aos cordeiros do Antigo Testamento que eram sacrificados. Porém, aqueles cordeiros, eles não traziam perdão definitivo. O perdão de Deus para a nossa vida veio através de Jesus Cristo, o digno Cordeiro de Deus, por meio de quem encontramos perdão e comunhão com o Pai. Ele é o Cordeiro. Olha, Jesus ensinando os seus discípulos e André ouvindo. João Batista ensinando os seus discípulos e André ouvindo todas essas coisas. Verso 32 diz que João Batista viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre Jesus Cristo quando ele o batizava. E na sequência ele diz: este Jesus, sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha que interessante. O Espírito Santo, no batismo de Jesus Cristo, desceu confirmando o seu batismo como Filho de Deus, que era. E agora Jesus, ele envia o Espírito Santo. O Pai e o Filho
enviam o Espírito. O Espírito é procedente do Pai e do Filho. E agora, ele que foi batizado pelo Espírito Santo, ele batiza com o Espírito Santo. Às vezes a gente ouve essa expressão, batizar com o Espírito Santo, significa simplesmente converter-se a Jesus Cristo. Ser batizado pelo Espírito Santo é uma obra do Espírito no nosso coração, que nos converte a Jesus Cristo. Então, Jesus, aquele que foi batizado pelo Espírito, agora ele batiza, ele envia o seu Espírito para batizar com o Espírito Santo. Então, André estava ouvindo, os discípulos estavam ouvindo essas palavras, e na sequência o texto diz que Jesus Cristo passa. Verso 36. Vendo Jesus passar, João Batista disse: esse é aquele de quem eu estou falando, eis o Cordeiro de Deus. E os discípulos, ao ouvirem isso, o verso 37 diz que 2 deles, ouvindo dizer estas coisas, seguiram Jesus Cristo. O verso 40 disse que um desses discípulos era André, porque ele fala lá, era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus Cristo. Olha ele que está passando aqui agora. Aí André e o outro discípulo foram até Jesus Cristo. E nós vamos refletir sobre como esse encontro transformou a vida de André. Primeiramente, o texto nos ensina que André ouviu de Jesus Cristo. Verso 40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. O verbo ouvir na língua grega, a língua original do Novo Testamento, tem um sentido mais amplo do que simplesmente nós recebemos um som no nosso ouvido e discernimos esse som. Na verdade, o ouvir na língua grega significa ouvir no sentido de compreender e responder positivamente a este ensino. Repito, ouvir aqui nesta passagem significa compreender o que está sendo ensinado, o que está sendo dito e responder a isso. Jesus Cristo, certa feita, disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem, elas compreendem aquilo que eu estou dizendo e elas respondem a isso. De que maneira? Se relacionando comigo, eu as conheço. E mais, elas me seguem. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Há muitos que ouvem a mensagem do Evangelho, mas não respondem a esta mensagem com fé. Por quê? Porque não a compreendem. Os ouvidos ainda estão tapados, o coração está fechado. A sua mente não consegue discernir as realidades do reino de Deus e, portanto, não respondem com fé. Mas aqueles que ouvem, compreendem estas verdades, eles respondem positivamente com fé nas palavras que foram pregadas. Há um texto lá no Antigo Testamento bastante conhecido, já deve ser conhecido de vocês, de alguns de vocês pelo menos, é o chamado do Shema. É um verbo hebraico que significa ouvir. O Shema é lá em Deuteronômio 6, 4 e 5. Olha que sensacional é este verso. Diz assim, Shema, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.
Esse texto ele traz tantas verdades para nós. Ouve, compreenda, Israel, compreenda, o Senhor, o nome de Deus aqui é Iavé. O Iavé é o nosso Elohim, é o segundo nome de Deus que aparece no texto. Ele é o único Deus. Perceba, Iavé é o nome de Deus que aponta para a intimidade de Deus com o seu povo. Iavé é sinônimo de Deus da aliança. Deus fez uma aliança com o seu povo, porque Ele amou o seu povo e promete cuidar do seu povo. E nós que somos o seu povo, e entendemos isso, que Ele cuida de nós, nós respondemos em obediência. Ouve, Israel, o Iavé é o nosso Elohim, é o nosso Deus supremo. Elohim significa Deus supremo, e Ele é o único Deus supremo, Ele é o único Elohim. Deus, Ele é único. Nós, quando compreendemos isto, que Ele tomou a iniciativa de fazer uma aliança conosco, de cuidar de nós. Ele que é o Deus supremo. De que maneira nós vamos responder? O texto diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, ouvir, eu quero que fique bem claro isso para nós esta manhã. Ouvir significa compreender o que está sendo dito e responder positivamente a isso. Foi o que André fez. André ouviu acerca de Jesus e respondeu positivamente. De que maneira? Seguindo Jesus Cristo. O texto diz exatamente isso, né? Que André ouviu o testemunho de João e seguiu Jesus Cristo. O verbo grego aqui, seguir, significa, a ideia é de seguir o mesmo caminho de alguém, é acompanhar. Ou seja, quando André ouviu, compreendeu as verdades acerca de Jesus Cristo e resolveu segui-lo, significa que ele se tornou discípulo de Jesus Cristo. Quando Jesus, Mateus narra isso, né? Quando Jesus viu André e Simão pescando, ele disse para os dois: vinde a mim e vos farei pescadores de homens. E o texto diz que os irmãos deixaram tudo imediatamente, e deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Seguir significa acompanhar no mesmo caminho alguém. Portanto, a decisão de seguir Jesus Cristo é uma decisão que ela tem consequências, ela tem reverberações, não é? A decisão de seguir Jesus envolve um ato de consciência, porque por vezes é necessário deixar coisas para trás. O texto lá de Mateus diz que eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus Cristo. Por vezes é necessário deixar coisas para trás. Paulo tinha um futuro promissor como teólogo dentro do judaísmo. Ele era reconhecido como um jovem brilhante entre os judeus, mas quando ele conheceu Jesus, ele deixou tudo para seguir a Jesus. Eu não estou propondo que nós deixemos tudo para seguir a Jesus, mas é possível que deixemos coisas para seguir Jesus, deixemos de frequentar lugares que, caso frequentássemos, de alguma maneira nos prejudicaria no relacionamento com Deus. Às vezes abrimos mão de coisas. Então, seguir Jesus envolve
um ato de consciência. É interessante, eu estava pesquisando essa palavra também, né? Eles deixaram imediatamente as redes para seguir Jesus Cristo. A ideia do verbo aqui é a ideia de divórcio. Deixaram, eles se divorciaram do estilo de vida anterior para assumirem um novo estilo de vida, um novo modo de viver. Agora com Deus, por meio de Jesus Cristo. A decisão de seguir a Jesus, ela não é simples. Ela envolve um ato de consciência, ela exige envolvimento. O texto diz que André e o outro discípulo foram até Jesus Cristo. E Jesus perguntou a eles: que buscais? Eles disseram: Rabi, mestre, onde assistes? Jesus respondeu: vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Ficaram com Jesus. A decisão de seguir Jesus exige envolvimento. Os reformadores ingleses do século XVI e XVII, eles cunharam uma expressão muito interessante. Eles usaram uma expressão latina muito interessante, que expressava o desejo de viver todas as áreas da vida na presença de Deus. Todas as áreas da vida diante de Deus. Aí eles cunharam essa expressão, coram Deo. Coram Deo, em latim, significa na presença de Deus. Sabe o que isso significava? Que eles queriam viver coram Deo no seu lar, na sua família, no relacionamento com a esposa, com o marido, no relacionamento com os filhos. Eles queriam viver coram Deo na sua profissão, no relacionamento com as pessoas, na honestidade do tratamento com as pessoas. Eles queriam viver coram Deo no aprendizado da vida formal, não queriam usar de subterfúgios para obterem nota, né? Não, queriam fazer a coisa correta. Eles queriam viver coram Deo no uso do dinheiro. Isso porque seguir Jesus Cristo demanda envolvimento em todas as áreas da vida. Coram Deo. Eu estou aqui, estou na presença de Deus. Mas eu estou no meu lar, estou na presença de Deus. Estou no meu trabalho, estou na presença de Deus. Estou no meu lazer, estou na presença de Deus. Decisão de seguir a Jesus envolve consciência, exige envolvimento e obediência. Tanto que a oração do Pai Nosso nos ensina, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos é se estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade, quando ela se chocar com a vontade de Deus, para nos submeter à vontade divina. Seguir a Jesus Cristo, seguir os seus passos, seguir o seu caminho, tem implicações. André ouviu de Jesus Cristo, compreendeu o seu ensino e respondeu afirmativamente, seguindo-o. Por fim, André deu testemunho de Jesus, testemunhou de Jesus. O texto fala aqui, né, de que ele passou um tempo na presença de Jesus e depois saiu, verso 41. E quando ele saiu, ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão. E ele disse o quê? Achamos o Messias. Achamos o Cristo. Após o seu encontro com Jesus, André foi tomado por esta convicção inabalável. Achamos o Cristo.
André, ele estava procurando algo que fizesse sentido para a sua vida. E quando ele se encontrou com Jesus Cristo, ele compreendeu, ele teve essa descoberta, né? Que ele era aquele de quem as profecias do Antigo Testamento apontavam. Achamos o Messias, achamos o Cristo. E o que ele fez? Ele foi contar isso para o seu irmão. Ele não foi fazer um sermão elaborado, não foi fazer um discurso complicado. Ele só correu para dividir essa descoberta maravilhosa com o seu irmão. Achamos o Cristo. Achamos, esse verbo achar aqui é o verbo eurisco do grego. Ele tem um significado óbvio de encontrar algo ou alguém, mas no sentido de descobrir. A ideia é essa: achamos o Cristo, eu descobri. Você pode não ter consciência, né? Principalmente os mais antigos, eu creio que eles estejam mais familiarizados com este verbo do que imaginam. Quem já disse eureka quando descobriu algo interessante? Eureka! Isso é coisa de pessoa mais antiga, né? Eu me recordo que eureka é uma derivação do verbo eurisco, né? Significa achei, achei, eureka! Na minha adolescência, eu fiquei familiarizado com essa palavra, eureka, porque havia um professor de física lá no curso técnico que eu fazia, que a gente gostava bastante. E ele falava de física e contava histórias, né, sobre o princípio físico que ele ensinava. E um dia ele começou a nos contar, olha, um filósofo chamado Arquimedes, ele estava procurando algo, né, nos seus estudos, mas não havia chegado à conclusão. E então ele resolveu tomar banho e entrou na banheira. Aí quando ele entrou na banheira, ele notou que o volume de água deslocado era idêntico ao volume do seu corpo que estava imerso, né? A gente percebe isso, né? É fácil de perceber. Você entra na piscina, a piscina é mais difícil porque a piscina é maior, mas na banheira, quando você entra na banheira, você percebe que a água sobe. O volume de água que sobe é idêntico ao volume do seu corpo imerso. Sabe o que ele descobriu? Um princípio, uma lei da física, chamado princípio do empuxo. Esse princípio é muito importante, combinado com outros princípios físicos, devidamente regulados, permite que o navio flutue, permite que o submarino imerja com segurança. Aí ele contava para nós, né? Ele ficou tão maravilhado com essa descoberta que ele saiu da banheira nu, correndo, gritando: eureka, eureka, eureka! Achei, achei! E a gente brincava lá, quando a gente descobria alguma coisa, né? Estava estudando assim, eureka, achamos, né? Não sei, os mais antigos talvez lembrem-se dessa expressão, eureka, né? Que vem do verbo eurisco. Eureka ho Christos, achei o Cristo. Euriscamen ho Christos, achamos o Cristo. André achou o que havia procurado por toda a sua vida e levou seu irmão até ele. André foi um dos primeiros a dar testemunho de Jesus Cristo.
Essa atitude foi muito natural, foi espontânea, de compartilhar um achado, uma descoberta tremenda com alguém que era importante para ele, com o seu irmão. A atitude de André tem muito a nos ensinar. André simplesmente, ele ouviu de Jesus, ele compreendeu quem era Jesus Cristo, a sua obra, e ele passou a ser um discípulo de Jesus Cristo, passou a acompanhar, a segui-lo. De que maneira? Através de um ato consciente, envolvendo-se com Jesus Cristo, obedecendo a sua palavra. E Deus usou como instrumento para falar para as pessoas. Nós temos muito a aprender com André. André aparece pouco nos evangelhos. André parece até não ser muito lembrado pela história da fé cristã. Porém, o fruto do seu testemunho, ele não é esquecido. Quem é o fruto do seu testemunho? Seu irmão, Pedro. Pedro se tornou um dos principais apóstolos de Jesus Cristo e um dos grandes líderes da Igreja do Senhor no primeiro século. Então veja, um testemunho espontâneo, natural, de alguém que descobriu algo importante. Faça como André, ouça sobre Jesus, aprenda, compreenda acerca da sua pessoa e sua obra. Seja um discípulo, siga Jesus Cristo, se envolva com Ele, e Deus fará de você um instrumento para levar essa descoberta maravilhosa a outras pessoas. Eu queria terminar com algumas aplicações. A primeira delas, verdadeiro servo ou serva de Deus não busca seguidores para si. Hoje está muito em voga, né? A pessoa dá o like, né? Seguidora, alguém... Às vezes eu tenho um grupo lá que eu participo, às vezes eu falo alguma coisa, o pessoal fala assim, aí. Às vezes eu falo, ninguém diz nada, né? Quando não diz nada é porque não houve aprovação. Mas quando houve aprovação, o pessoal dá o like, né? Mas o verdadeiro servo de Deus, ele não busca seguidores para si. Ao contrário, ele conduz as pessoas a Cristo. Nosso testemunho não tem como objetivo que as pessoas nos admirem, mas que exaltem Jesus Cristo. Quando um ministro ou um cristão, uma cristã, chama mais atenção para si do que para Jesus, nós temos aí um problema. E hoje nós vemos na mídia, né? Pastor fulano, pastor ciclano, bispo não sei o quê. A atenção está toda para ele. Fala de política, fala não sei do que, fala. Mas e Jesus Cristo? Ministros de Deus precisam chamar a atenção para Jesus Cristo. O ministério fiel é daquele que reconhece a importância de diminuir para Jesus Cristo crescer. Nós precisamos desaparecer para que Jesus apareça. Uma outra aplicação, não importa se você é uma pessoa extrovertida ou introvertida, se ouvir Jesus e seguir os seus passos, tenha certeza que Deus o usará como instrumento para que outros conheçam Jesus Cristo através da sua vida. Outra aplicação, não se contente em viver a fé cristã a partir da experiência de outros. O meu pai fundou a igreja, a minha mãe era a líder do grupo feminino, meu irmão é dedicado. Não viva a experiência cristã ou a fé cristã a partir da experiência dos outros.
Ouça você a voz de Jesus Cristo. Seja você ouvinte e praticante da palavra de Jesus Cristo. Seja um discípulo de Jesus, e o seu coração ficará cativo das verdades de Cristo, e Deus lhe dará forças para enfrentar os desafios, e dessa maneira, mesmo enfrentando lutas e confiando em Deus, você dará testemunho de Cristo. O convite de Cristo é pessoal, não exige perfeição prévia. Eu preciso acertar essas coisas na minha vida para agora seguir a Jesus Cristo. Eu preciso arrumar essa situação para me tornar membro da igreja. Não existe essa questão de perfeição prévia, perfeição anterior. O que existe é compreensão das verdades de Cristo, envolvimento com Jesus Cristo, seguindo os seus passos, e Deus fará de você um instrumento nas mãos dele. Deus nos abençoe.